Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou César e nesta aula será apresentado como criar o sistema de avaliação com estrela. E o que será implementado é o seguinte: primeiro, este formulário no qual o usuário pode selecionar a quantidade de estrelas. Eu selecionei 4 estrelas, em seguida coloco um comentário. Coloquei um comentário, não é obrigatório. No entanto, eu coloquei, clico em cadastrar, a avaliação cadastrada com sucesso. Se eu tentar enviar sem selecionar nenhuma estrela, erro é necessário selecionar pelo menos uma estrela. Seleciono 5, coloquei um comentário, uma mensagem, clico em cadastrar, a avaliação cadastrada com sucesso. E se eu vier no banco de dados, clico em procurar, eu tenho as duas avaliações. Mas no banco de dados não é legal visualizar, por isso será implementado o listar, no qual eu consigo ver as avaliações, ver quantas estrelas e também o texto enviado pelo usuário que está realizando a avaliação. É este sistema de avaliação com estrela que será implementado nesta aula. Nesta aula será utilizado o servidor local OneP Server, o navegador Google Chrome e o editor Visual Studio Code. Starto o servidor local OneP Server, abro no gerenciador de arquivos, acessei o OneP Server, em seguida o diretório Celc que eu sempre utilizo nas aulas. Abro o diretório no editor Visual Studio Code, há várias formas para abrir, uma delas é simplesmente arrastando o diretório. Crio o arquivo index.php com a estrutura básica do HTML, coloco HTML5, Enter, altero o idioma da página, sendo português Brasil, um título, em seguida, dentro da tag corpo, eu acrescento a tag H1, indicando um título, e finalizo esta tag H1. E internamente coloco o texto avalie. Posso abrir no navegador. Para abrir no navegador, eu coloco localhost e em seguida o nome do diretório Celc e o nome do arquivo index. Não precisei colocar o nome do arquivo index porque o próprio servidor encarrega-se de procurar o arquivo index. E tenho o título avalie e também na aba do navegador o título que eu atribuí na parte superior. Posso criar o formulário, utilizo a tag form, finalizo a tag form e dentro da tag form utilizo o método post, indicando que os dados serão enviados para alguma página utilizando este método. Para qual página utilizo este atributo e será para a página processa.php. E dentro do formulário eu implemento o primeiro campo, então vai ser um input, type será do tipo rádio, no qual o usuário pode selecionar, em seguida ID, coloco vazio, o nome do seletor, eu acrescento também o nome, somente eu acrescento o nome antes do ID, o nome será estrela, e valor deixo vazio e por padrão ele está pré-selecionado. Tenho aqui a propriedade. Finalizo este input. Eu crio agora mais alguns input. Somente antes eu acrescento o label. Em seguida acrescento um ícone. Eu ainda não tenho o ícone, eu coloco a palavra ícone. E depois do label input que eu havia copiado. Continua como rádio, somente será estrela 1. E o valor será 1 e não deixo pré-selecionado, porque eu já deixei o pré-selecionado anterior. Eu duplico mais 5 vezes, então tem 1, 2, 3, 4, 5, porque são 6 estrelas. Neste eu coloco a palavra 2 e também o número 2. Depois eu tenho o 3, também altero para 3. Neste será o 4, o número 4 é o valor que será enviado para salvar no banco de dados. Em seguida também tenho 5 e o valor que será enviado para o banco de dados é o 5. Falta criar o botão. Para isso também eu utilizo a tag input, type, neste caso é um submit, e também acrescento o atributo value
indicando o que deve ser apresentado no botão. É a palavra cadastrar. Você pode alterar conforme você achar melhor. Somente aqui eu acrescento 2 quebra de linha, pego essas 2 quebra de linha e também acrescento depois do botão. E ao redor de todo este conteúdo, eu acrescento uma div, finalizo esta div e internamente coloco o atributo class e o seletor estrelas. Essa no final, coloquei no plural porque são várias. E finalizo depois do botão, neste local. Confiro no navegador como está ficando, eu tenho os ícones. É claro, aqui não deve ser apresentado a palavra ícone, e sim um ícone estrela, e não deve apresentar esta opção, este rádio para o usuário. Logo, alteramos no CSS. Somente antes eu coloco um comentário. Pausei a aula, coloquei o comentário. Você pode pausar a aula e copiar, ou também pode baixar o código-fonte. E conforme eu citei, eu não quero esta palavra, eu quero o ícone. Então, eu utilizo a biblioteca Fontacion, eu pesquiso por CDN Fontacion, pesquisei, após ter realizado a pesquisa, abro CDN, eu quero incluir de um servidor externo e tem a versão, utilizo atualmente esta versão disponível, 6.4.2. Quero incluir todos os ícones, simplesmente copio esse endereço, você pode copiar neste local completo, no entanto, eu prefiro digitar. Ou vamos copiar. Eu copio e acrescento abaixo do título, neste local. Inclua o CSS, este CSS, e tem a parte da integridade para verificar se o arquivo não foi interceptado e alterado no caminho. Confiro se está carregando corretamente, atualizo, botão direito e em seguida exibir o código-fonte, clico sobre o mesmo, carregou. A biblioteca Fontacion. Carregando, posso o utilizar. E para utilizar, venho no site Fontacion, abro uma nova guia, aqui eu posso fechar porque não será mais utilizado, venho na parte dos ícones e pesquiso por ícone estrela. Pesquisei, em seguida seleciono Free, utilizo este ícone. Clico sobre o mesmo, ou eu quero preenchido. Pego o preenchido, esse daqui. Em seguida tem como acrescentar, simplesmente clico sobre o mesmo para copiar. E no lugar da tag, eu não coloquei a tag, coloquei somente a palavra ícone, coloco a tag, em seguida tem o class, sendo o ícone que está carregando. É este mesmo. Somente aqui eu faço algumas alterações. Eu apago isso daqui ou eu deixo só para vocês verem ao menos um ícone. Eu atualizo e temos o ícone. Significa que está carregando corretamente. No lugar da palavra, está apresentando a estrela. Somente eu apago tudo isso daqui. Agora ele não vai carregar a estrela. Deixa assim, não há nenhum problema, porque na nossa implementação precisa ser desta forma. Eu altero aqui, label, em seguida aqui também, label, neste também. Agora, não tem mais a palavra ícone e não está carregando o ícone. Então, eu preciso carregar agora a estrela. Eu quero carregar a estrela da seguinte forma. Se eu retornar na biblioteca Fontacion, eu tenho aqui acima o Unicode. É este Unicode que será utilizado. Crio um diretório com o nome de CSS. Dentro desse diretório, crio um arquivo com o nome de custom.css. Criado o arquivo, preciso incluir. Aqui acima, eu utilizo a tag link. Depois da tag link, utilizo o atributo rel. Indico que eu quero trabalhar com folha de estilo. Posso copiar aqui da parte superior para facilitar. Em seguida, href, indicando qual arquivo que deve ser carregado. Carregue o arquivo que está dentro do diretório CSS, o arquivo custom.css. Só confiro se está carregando o arquivo, atualizo, botão direito, exibir o código-fonte, clico sobre o mesmo, não apresentou erro nenhum, significa que está carregando.
posso retornar no arquivo custom. Primeiro crio as variáveis com as cores, utilizo root, depois dentro do root indico que eu tenho a variável com o nome de amarelo, que vai ter a cor amarela, hashtag FFCC00. Se você quiser, pode resumir, colocando somente 0, C e F. Desta forma, vai ser o mesmo amarelo. No entanto, eu deixo este mais longo. Depois, eu tenho também o cinza, e este cinza vai ser a seguinte cor, hashtag CCC. Pode deixar desta forma resumida ou acrescentar desta forma. Eu deixo o formato mais longo. E conforme eu citei, eu não quero exibir esta opção, o rádio, para o usuário. Como eu faço para não exibir, eu utilizo o seletor estrelas, ele está dentro de class, então é um ponto. Depois eu tenho a tag input, e dentro da tag input eu tenho o campo do tipo rádio. O campo do tipo rádio, eu quero que ele não apresente, somente apago o aspas duplo. Para indicar que não deve apresentar, utilizo display, em seguida none. Colocando none, não será apresentado. É isso que eu queria. Se você colocar block, ele será apresentado. Coloco o block, conferir, ele está apresentando. Também o inline block quando quer em linha. No meu caso é none, para não apresentar. E quero criar as estrelas preenchidas da cor amarela. Para isso, pego novamente o seletor estrelas, depois eu tenho a tag label, dentro da tag label eu tenho a tag i, depois da tag i, na tag i eu acrescento mais um seletor, antes do FA, o nome de opção. Preciso pegar agora este seletor e acrescentar em outros locais. Então, eu faço assim, copio isso daqui, class, e depois seleciono isso daqui, clico Ctrl D, seleciono todos e colo agora sim. Todos eles têm opção. Pego este seletor opção, ele está dentro da tag i, na mesma tag, então não preciso colocar espaço, coloco ponto porque está dentro do class. Depois eu tenho o FA, cadê o FA? Esse aqui, que está também dentro da tag i, tudo está dentro da mesma tag, por isso não tem o espaço. Eu utilizo a pseudoclasse before. E internamente utilizo o content. Qual o conteúdo que eu quero atribuir? Neste caso, eu quero atribuir a estrela. É esse daqui. Copio F005, coloco contra barra e colo o conteúdo. E qual é a cor? Utilizo a propriedade color e a cor que está dentro das variáveis, sendo amarelo. Estou utilizando esta variável amarelo. Atualizo e temos as estrelas, todas elas preenchidas. No entanto, eu não quero que elas venham preenchidas. Eu quero que elas estejam cinzas, sendo esta a cor para o usuário poder selecionar. Então, por padrão, carregue todas elas como amarelas, depois substitua colocando estrelas, input. Eu já criei aqui o input na parte superior, este input do tipo rádio. Quando selecionar, vamos ver se o editor auxilia, quando selecionar, selecione o elemento adjacente que está dentro do seletor label. Pego aqui e acrescento o label. Em seguida, a tag i, ponto, eu tenho o seletor FA, e agora, novamente, utilizo a pseudoclasse, assim como eu atribuí o amarelo, eu quero também atribuir before. Neste caso, deve ser atribuído a cor cinza. Utilizo color e a cor que está dentro das variáveis, sendo o cinza. Desta forma, será atribuído o cinza.
E se eu tentar selecionar, eu não consigo selecionar ainda. Eu preciso ir no formulário e fazer o seguinte. Dentro da tag label, acrescentar o for e em seguida o ID, ID estrela 1. Então, copio e coloco aqui estrela 1. Inclusive, aqui eu coloco ID e o name é estrela. Eu acrescento aqui o name, aqui será o ID, depois aqui é o name, o ID, eu altero, novamente altero e acrescento o name. Neste local também altero ID. Agora eu preciso acrescentar o for. For para o ID 2. For é para que, quando o usuário selecionar este label, ele está selecionando este campo. Para isto que serve este for. Estrela 3, também o for. Depois eu tenho a estrela 4, também seleciono o for. E para finalizar, eu tenho o estrela 5. Acrescento também o for. Alterado, só conferir, name estrela, ID, name estrela, está correto. Agora só testar. Atualizo, uma estrela, 2, 3, 4, 5. Ou também posso selecionar todas elas, clicando aqui no 4, seleciono as 4, 3, 2, então significa que está selecionando. Agora, eu preciso salvar isso no banco de dados. E para salvar, primeiro crio este arquivo, processa.php, e depois eu preciso criar uma base de dados. Eu acesso novamente localhost e em seguida phpMyAdmin, o usuário padrão é root, a senha em branco e o servidor MySQL. Lembrem dessas credenciais, elas serão utilizadas. Acessando o dashboard, venho em base de dados, seleciono o nome da base de dados, neste caso será Celc, e também o TF8MB4 Unicode CI, refere-se à collection do banco de dados. O nome da tabela será avaliações, sem caracteres especiais, tio-se, cedilha, acento. Coloco 10 colunas, não é necessário utilizar todas as colunas. A primeira coluna é ID e esta coluna é uma chave primária e também será autoincrementa. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar 1, 2, 3 e assim por diante. Próxima coluna será a quantidade de estrelas, QTD, a quantidade de estrelas que o usuário selecionou na avaliação será do tipo inteiro. É nulo? Não pode ser nulo. Depois eu tenho mensagem, e a mensagem será do tipo varchar, no máximo 255 caracteres. E não é obrigatório, pode ser nulo, quando está sendo criado, create, sendo um datetime, data e hora, depois quando está sendo editado. Também será um datetime, data e hora. Quando está sendo modificado, não é obrigatório, deixo como nulo. Seleciono o InnoDB, caso queira fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira, guardar para criar a tabela. Eu tenho a base de dados e tenho a tabela. Eu preciso conectar este projeto com a base de dados. Primeiro, crio um arquivo com o nome de conexão.php. Para agilizar, eu colei uma conexão pronta. Início da conexão, onde está o banco de dados, local, localhost, usuário. Lembra quando eu acessei o phpMyAdmin, eu citei o usuário root, a senha em branco, a base de dados Celc, esta base, e a porta 3306, porta. Eu tenho a conexão com a porta e a conexão sem a porta. Eu utilizo a conexão sem a porta, tem a conexão, atribui para esta variável con. Quando eu citar variável con de conexão, é esta variável. Eu retiro o comentário só para testar se realmente está realizando a conexão corretamente. Acesso este arquivo, conexão, diretamente na URL, conexão com banco de dados realizado com sucesso, mas se eu retirar a letra E, deve acessar este cat, conferir erro de conexão, base de dados desconhecida. Significa que está funcionando.
eu comento esta conexão, não preciso desta frase, e acrescento agora este arquivo de conexão no processo. Abro o PHP, em seguida utilizo o include, inclua somente uma única vez o arquivo conexão que possui a conexão com o banco de dados. E eu estou salvando no banco de dados também o create, e eu quero que ele salve um horário de um determinado time zone. Por exemplo, definir que sempre salve com o fuso horário de São Paulo e não o fuso horário onde o usuário está. Para isso, utilizo o date, em seguida default, time zone set, importante, observe que é o set, e agora você coloca exatamente conforme eu estou colocando, América / São Paulo, S maiúsculo, sem caracteres especiais, exatamente conforme eu estou colocando. Você pode pesquisar por time zone na internet que você vai encontrar outros time zone que você quiser utilizar. E o próximo passo é verificar se o usuário selecionou alguma estrela. Se for diferente de empty, por padrão, quando carrega, é vazio, pré-selecionado vazio. Se for diferente de vazio, significa que o usuário está enviando dados. Utilizo o padrão cifrão underline post só para verificar, logo eu altero estrela. Se é diferente de vazio, acessa este if. Se não, acessa este else. Eu crio uma mensagem de erro, eu atribuo esta mensagem de erro em uma variável global, em uma seção com o nome de MSG. A mensagem vai estar dentro da tag P de parágrafo e será a mensagem erro necessário selecionar pelo menos uma estrela. É erro, eu acrescento um CSS inline, style, neste caso color é o vermelho, hashtag F00. Coloquei da cor vermelha. Eu estou utilizando sessão, então eu preciso iniciar a sessão aqui na parte superior. O iniciar a sessão deve ser a primeira instrução, não pode ter nenhuma instrução acima. Inclusive, o comentário eu coloquei ao lado, na mesma linha, e não coloquei acima, porque não pode ter nada antes do iniciar a sessão. Depois que iniciei a sessão, posso criar a variável global e eu quero redirecionar o usuário para a página inicial. Utilizo o header, em seguida location. No location, você coloca L maiúsculo, deve redirecionar para o arquivo index.php. Testar se realmente está funcionando, retorno no index, nenhuma estrela está selecionada, clico em cadastrar e redirecionou novamente para o arquivo index. Não apresentou a frase, eu preciso apresentar primeiro, iniciar a sessão no arquivo index, aqui na parte superior, a primeira instrução é iniciar a sessão. Depois de ter iniciado a sessão, eu posso utilizar a mesma. E eu tenho uma variável global MSG. Eu verifico abaixo do H1, neste local, abro o PHP, finalizo o mesmo, em seguida verifico se e set. Se existir a variável global MSG, então deve imprimir o que está dentro desta variável global e depois destrua para não imprimir novamente. Uma vez impressa, não utilize novamente. E somente colocar um comentário, imprimir a mensagem de erro ou sucesso salvo na seção. Conferir, atualizo, erro necessário selecionar pelo menos uma estrela. Se eu atualizar, não imprime mais a mensagem de erro. Imprime somente uma vez, após imprimir, destrua. Testo novamente, clico em cadastrar, erro necessário selecionar pelo menos uma estrela. Está funcionando o else. E quando tiver estrela, eu preciso receber os dados do formulário. Para isso, utilizo filter input. Eu quero receber de forma individual. Neste caso, vai ser utilizando o método post, o nome do campo, pego o nome é estrela, está aqui, name estrela, este campo, e este campo ele é um inteiro, então eu posso utilizar filter underline sanitize number int,
ou posso utilizar o default. Eu utilizo default e atribuo para uma variável com o nome de estrela. Posso dar um var_dump na variável estrela só para conferir se realmente eu estou recebendo a quantidade de estrela. Seleciono 4, clico em cadastrar, recebeu 4. Mas eu também quero enviar uma mensagem. Eu acrescento aqui no arquivo index, porque no banco de dados eu criei a coluna mensagem. Abaixo da opção 5 estrela, campo enviar mensagem. Utilizo a tag TextArea, finalizo a tag TextArea, eu acrescento 2 quebras de linha para separar o conteúdo, porque eu não estou preocupado com o layout. Em seguida, name, o mesmo nome da coluna, mensagem. Posso conferir como está ficando, atualizo e tenho o campo. Eu quero indicar a largura e altura e também acrescentar um placeholder, indicando que o usuário deve preencher. Primeiro, indico que deve ter 4 linhas, depois colunas pode ser alterado, eu deixo somente 50 porque no meu caso aqui no exemplo já é o suficiente, e placeholder indicando que o usuário deve digitar. Digite a mensagem ou digite o seu comentário. Então, neste local, o usuário precisa digitar. Não é obrigatório. Citei precisa, mas não é obrigatório. Agora sim, 50 de largura e 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Exatamente, 4 linhas. Digite o seu comentário sendo o placeholder. Posso receber agora o valor deste campo no processa. Posso imprimir neste local, então vai ser mensagem, será o filter underline input para receber os dados. Utilizo o método post, porque é o método que está sendo utilizado para enviar, e indico também filter underline default. Receba como uma string e posso dar um var_dump em mensagem para conferir se realmente estou recebendo o valor. Atualizo 3 estrelas, em seguida coloco teste, tento cadastrar, teste, recebeu o valor corretamente, está recebendo a mensagem. Se eu deixar vazio, a mensagem está vazia, não há nenhum problema, porque no meu caso não é obrigatório. Posso retirar o var_dump. O próximo passo é criar a query para cadastrar no banco de dados. Para isso é o insert, insira os dados na tabela, copie o nome da tabela para não ter erro e será inserido nessa tabela nas seguintes colunas os seguintes valores. Quais são as colunas que eu quero cadastrar? É a quantidade de estrela, o valor. Eu não atribuo o valor diretamente, eu não atribuo esta variável estrela neste local, porque assim eu permito o SQL Injection. Se você não sabe o que é o SQL Injection, isso eu abordo no tutorial como criar uma aplicação segura. Abaixo é o link para você acessar a playlist completa. E conforme eu citei, ao invés de eu utilizar o valor direto, eu devo utilizar link. Eu coloquei o link estrela e a próxima coluna, mensagem, e a coluna mensagem recebe o que estiver no link mensagem. E por último é quando eu estou cadastrando. O ID eu não preciso enviar porque auto-incrementa, e quando eu estou editando não é obrigatório, pode ser nulo. Pego esta coluna quando está sendo cadastrado e também coloco como um link. Você pode utilizar o now, no entanto, ele vai pegar o horário do banco de dados e não este fuso horário. Eu quero que ele pegue este fuso horário, porque se o meu banco de dados estiver configurado de forma incorreta, estiver configurado com outro time zone, vai gerar erro. Eu já peguei aplicações que foram desenvolvidas utilizando o fuso horário de Amazonas e o banco de dados estava configurado com o time zone de São Paulo e o horário final deveria ser 10 horas e ao invés de finalizar às 10 horas utilizando o fuso horário de Amazonas,
finalizou às 9 horas, utilizando o fuso horário de São Paulo. Gerou problema, por isso verifique cuidado com o time zone. Eu quero que ele utilize o time zone de São Paulo, time zone que está definido neste local e não do banco de dados. E atribuo para uma variável query underline avaliações. Eu tenho a query, preciso preparar a query, pego a variável que possui a conexão. Lembram da variável con que eu citei no arquivo conexão? Ela possui a conexão com o banco de dados. E para preparar, utilizo o prepare e deve preparar a query que está dentro da variável query avaliações. E atribua para uma variável com o nome de CAD underline avaliações. Eu coloquei avaliações, mas neste caso é uma avaliação. Então, eu coloco no singular, porque eu não estou cadastrando várias. Eu estou cadastrando uma única avaliação neste caso. Coloco no singular. Pego agora esta variável CAD avaliação. Em seguida, utilizo o bind param, indicando que eu quero substituir um determinado link da query, esta quantidade estrela, sendo o link, ele deve receber o que está dentro desta variável estrela. É um inteiro, o valor que deve ser atribuído, que deve ser salvo no banco de dados é um inteiro. Eu posso utilizar PDO, em seguida 2 pontos para resolução de escopo e colocar o param int, indicando que é um inteiro, aumentando a segurança da aplicação. Eu duplico para mensagem e depois para quando eu estou cadastrando. Mensagem, pega o valor que está dentro desta variável mensagem. Mensagem é um inteiro? Não, é uma string, então preciso alterar, colocando str. Em relação à data, eu não determino, só pego o link e para pegar a data atual do servidor, eu utilizo o date. Em seguida, deve ser salvo ano com 4 dígitos, mês, dia, se salva conforme regra do banco de dados e não conforme temos o hábito de ver no dia a dia, dia, mês e ano. Você salva desta forma. H maiúsculo indicando 24 horas, I minuto e depois segundo. Coloquei o comentário. Próximo passo é executar a query e verificar se conseguiu cadastrar corretamente. Para isso, eu utilizo cifrão CAD, a avaliação, para executar a query e utilize o execute. Se executar corretamente, acessa este if, se não, acessa este else. Nos dois casos, serão redirecionados para a página inicial. Posso pegar este redirecionamento, colocar em ambos os locais. O que será alterado é a mensagem de erro. Aqui é uma mensagem de erro no else. Coloquei erro, avaliação não cadastrada, da cor vermelha, o texto. Pego esta mensagem e acrescento somente aqui acima, não é erro, é sucesso. Conseguiu cadastrar a avaliação cadastrada com sucesso. Conseguiu cadastrar corretamente e também redirecione para o arquivo index. A princípio, deve cadastrar corretamente, se não foi implementado nada incorretamente. Atualizo, coloco 3, em seguida coloco teste 1, clico em cadastrar, erro, avaliação cadastrada com sucesso. A princípio, cadastrou, só faltou retirar esta palavra erro na frente. Cor verde, verifico no banco de dados, clico em procurar, conseguiu cadastrar corretamente. ID 1, quantidade de estrelas 3 e a mensagem teste 1, a mensagem que eu coloquei. 5, novamente, teste 2, clico em cadastrar, avaliação cadastrada com sucesso, verifico no banco de dados e eu tenho a segunda avaliação com 5 estrelas. Desta forma, está implementado o avalie. Mas eu só tenho salvo no banco de dados. Eu quero listar as avaliações. Eu crio um arquivo com o nome de listar avaliações. Cuidado para não criar dentro do diretório CSS. E dentro deste arquivo, eu fecho porque tem muita coisa aberta. Primeiro, eu pego o seguinte.
eu só quero a conexão com o banco de dados. Isso já é o suficiente. Abro o PHP, em seguida incluo o arquivo de conexão com o banco de dados, finalizo o PHP e depois eu acrescento o HTML5. Altero para Português Brasil e no título será o seguinte, eu coloco primeiro Selk e em seguida listar as avaliações. Acrescento também um título utilizando a tag H1, finalizo a tag avaliações dos usuários. Abro este arquivo, listar avaliações.php, altero aqui na URL avaliações dos usuários, mas eu quero retornar para este arquivo. Desta forma, eu crio um menu básico, o processo posso fechar, venho no arquivo index e antes do H1 eu crio um menu básico. Para isso, utilizo a tag A, em seguida href, deve redirecionar para o arquivo index.php, neste caso é avaliar. Esta página possui o avaliar. Acrescento uma quebra de linha, duplico isso daqui e neste local acrescento duas quebras de linha. Não é avaliar, é listar. Pode colocar como listar avaliações, você coloca conforme você achar melhor. E neste local será o arquivo listar avaliações. Venho no listar, funcionou, somente falta acrescentar este menu básico no arquivo listar antes do H1. Agora, em ambos os arquivos eu tenho este menu básico, avaliar, listar, consigo navegar. E no listar avaliações, eu preciso recuperar as avaliações do banco de dados. Para isso será dentro do PHP, preciso finalizar. Para recuperar é um select, selecione a coluna ID, eu copio do banco de dados as colunas para não ter erro, é quantidade de estrela e depois eu também tenho a mensagem. São essas três colunas que eu quero. Acrescento o from, indicando da qual tabela que deve recuperar, é da tabela avaliações, e também acrescento um order by, para ordenar pela coluna ID da forma desk. E acrescento agora, ou atribuo esta query para uma variável query underline avaliações. Aqui eu coloco avaliações, porque é mais de uma avaliação. Deve recuperar todas as avaliações. Depois preciso preparar a query. Para isso, pego a variável cone, que possui a conexão, prepare para preparar a query que está dentro da variável query avaliações. Depois que eu preparar, eu atribuo para uma variável com o nome de result avaliações, porque possui o resultado. Em seguida, preciso executar. Pego o cifrão result avaliações e execute a query. E aqui será recuperado todas as avaliações. Isso significa que eu preciso utilizar um laço de repetição para percorrer a lista de registros recuperado do banco de dados. Neste caso, será utilizado o while. Toda vez que ele passar pelo while, haverá os dados de uma única avaliação e para realizar a leitura do que está dentro de result avaliações, eu utilizo o fetch. Em seguida, quero imprimir utilizando o nome da coluna. Para isso, utilizo o PDO fetch a source. Desta forma, eu utilizo o nome da coluna. Se eu der um var_dump na variável cifrão linha avaliações, avaliação, eu coloquei outro, linha avaliação, e conferir no navegador, atualizo, eu tenho os dois registros, está retornando corretamente, e o nome do elemento do valor no array tem o ID, quantidade, estrela, mensagem. É o mesmo nome da coluna no banco de dados. Eu posso utilizar porque eu utilizei o fetch a source. E para otimizar, eu posso extrair
os dados deste array utilizando a variável ou o nome da coluna como uma variável. Se você segue os meus tutoriais, você sabe que eu sempre utilizo esta forma otimizada. Se você está assistindo a primeira vez, você vai acostumar-se a utilizar esta forma otimizada. Eu quero ler o que está dentro do array linha avaliação. Agora eu posso imprimir utilizando o nome da coluna ou elemento do array como uma variável. Eu pego o eco, em seguida abro o P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo e somente aqui eu coloquei barra, ponto e vírgula, coloco a palavra avaliação. Qual é o número da avaliação? Quero imprimir o ID. Eu dei o extract aqui e eu havia citado que posso utilizar agora o nome do elemento como uma variável. Será realmente isso? Coloco cifrão ID, sendo o nome do elemento no array. Atualizo e imprimiu corretamente. Além deste valor, eu quero novamente o vardump, porque vai ser utilizado na explicação. O próximo passo é criar um laço de repetição para verificar se tem 3 estrelas, as 3 primeiras estrelas devem estar preenchidas e as outras 2 não devem estar preenchidas. Há várias formas para implementar esta funcionalidade. Eu optei em criar um laço de repetição. Coloquei o comentário, criar o array para percorrer as estrelas, ou criar o for. Coloquei o comentário errado. Coloco for, em seguida a variável i para inicializar. Ela inicializa com o número 1, enquanto a variável i for menor ou igual a 5, porque é 5 estrelas. Se você aumentar para 6, é só alterar aqui. Ponto e vírgula, toda vez que passar pelo for, será incrementado mais 1 na variável i. E, internamente, preciso criar um hífen para verificar se a quantidade de estrelas que está dentro da tag i é menor ou igual à quantidade de estrelas que a avaliação possui. Somente aqui, não é query avaliações. Qual é o nome da coluna? Quantidade estrelas. Pegar como exemplo este registro, que tem 3 estrelas. Ele passa pela primeira vez no for. I vale 1. Quantidade de estrelas? 3. 3 é menor ou igual? Ou é maior ou igual a I? Sim. Então, neste local, ele deve imprimir a estrela preenchida. Quando for quarta vez, ele deve acessar o else e imprimir a estrela sem estar preenchida. E para preencher a estrela, utilizo o seguinte. Aqui pode ser o aspas simples. Retorno no Fontation, pego o ícone, sendo este ícone. Retorno no projeto, colo o que eu havia copiado. E internamente eu acrescento o seletor. Então, dentro do class, acrescento o seletor estrela traço preenchida. E quando acessar o else, eu vou ter estrela vazia, que não deve estar preenchida. Confiro como está funcionando, atualizo, porque ele não imprimiu as estrelas. Vamos ver se vocês sabem, retornando aqui na parte superior. Estou incluindo Fontácio? Não, eu preciso incluir. Inclusive também o CSS personalizado. Incluo abaixo do título. Agora ele deve encontrar a estrela, atualizando as estrelas. Está imprimindo conforme é o ícone é este padrão. Eu preciso personalizar no CSS. Somente antes quero imprimir a mensagem e retirar este vardump. O vardump eu não preciso mais e simplesmente imprimir a mensagem depois do for. Coloco eco, em seguida a palavra mensagem, somente abro um P de parágrafo e agora sim coloco a palavra mensagem, 2 pontos. Eu utilizei o extract, então posso utilizar o nome da coluna como uma variável. Veja a vantagem de ter
extraído o array. Confiro, atualizo, eu tenho a avaliação e depois a mensagem. Quero dar um espaço um pouco maior, isso só acrescentar uma quebra de linha depois da mensagem. Se você quiser, pode colocar um HR, você define o que você prefere, colocando um traço. Eu deixo um traço porque está separando melhor. Falta agora personalizar. Pego este seletor, estrela preenchida, venho no CSS e coloco ponto, porque é class, estrela preenchida, e defino a cor. Neste caso, a propriedade color e a variável que possui a cor amarela. Veja a vantagem de ter criado as variáveis aqui acima. Quando houver a necessidade de alterar a cor, eu não preciso ficar procurando pelo projeto. Tudo está em um único local. Eu tenho a estrela preenchida, posso conferir como está ficando. Não imprimiu, estrela preenchida. Pego este seletor, estrela preenchida, venho no listar, conferir se eu coloquei correto. Só falta dar um Ctrl F5. Eu não dei um Ctrl F5. O primeiro tinha 5 estrelas. A primeira avaliação é 3 estrelas, melhor conferir. Primeira avaliação, 3 estrelas. E a segunda avaliação, 5 estrelas. Ele está retornando de forma decrescente. As mais antigas por último e as mais recentes por primeiro. Aqui ficou muito escuro, porque no meu caso eu estou utilizando este cinza. Eu quero utilizar este cinza. Eu tenho estrela vazia. Pego estrela vazia, retorno e acrescento estrela vazia, coloco color e a cor que será utilizada, a cor que está dentro das variáveis, sendo o cinza. Coloquei um comentário para auxiliar quem está começando a estudar. Eu dou um Ctrl F5 para recarregar. Agora sim, ficou um cinza, ficou melhor. Avalio uma avaliação, colocando agora 4 e será o teste 3. Clico em cadastrar, avaliação cadastrada com sucesso, venho no listar 3 estrelas. Está funcionando. Desta forma, eu apresentei para vocês como implementar um sistema para o usuário avaliar. Então, temos o formulário, o usuário pode avaliar, colocando comentário ou não, eu deixo vazio, agora não, cadastro o comentário, avaliação cadastrada com sucesso, e também apresentei como implementar o listar. Avaliação 4, possui 5 estrelas, no entanto, não possui a mensagem. A mensagem não é obrigatória, mas estrela é obrigatória. É necessário selecionar pelo menos uma estrela. Não tem como avaliar 0, é necessário pelo menos uma estrela. No meu caso, eu defini ao menos, deve selecionar. Selecionou uma estrela, clico em cadastrar, listar uma única estrela. Avalio, colocando agora 5, cadastrar sem nenhum texto. Retorno no listar. Formulário funcionando e também o listar implementado. Portanto, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.